O cara que toma hormônio sem treinar tem mais ganho de massa muscular do que o cara que não toma hormônio e treina, velho. Vai tomar né, cara? Ele se engana como se o resultado que ele tá tendo não é por conta da paradinha. Mas, meu irmão, você não teria esse resultado sem a paradinha, ponto. Jaime de Lamadria. Treinador e atleta profissional de fisiculturismo natural pela WNBF. Chris Bumstead, qual é o treino que vai ser mais interessante pra ele? Porque o cara tá tomando uma tonelada de esteroide e nenhum estudo avaliou isso ainda. Não se apeguem só a parte bonitinha do esteroide, porque a parte feia é muito mais feia. A estátua que hoje representa o troféu maior do Mr. Olympia é um fisiculturista natural. Dá pra chegar num físico muito massa sendo natural. Um grande problema e um erro das pessoas é fazer muito mais do que elas precisam. Realmente, isso não traz resultado. Quem no Brasil tu bota a mão no fogo que é natural? Ó, pessoal, rapidinho antes aqui da gente começar. Eu tava olhando as métricas do canal outro dia e eu percebi que 83,8% das pessoas que assistem os nossos episódios não são inscritas no canal. Então eu gostaria de pedir um favor pra vocês de conferir se vocês já estão inscritos. Porque quando você se inscreve, vocês ajudam a gente a escalar os nossos convidados, a gente produzir melhores episódios e levar cada vez mais conteúdos pra vocês. Então se inscreve aqui no canal, não custa nada e vai fazer uma diferença gigantesca pra gente. Muito obrigado. Jaime, por que o fisiculturismo natural é um mercado secundário, enquanto que os outros esportes, né, sempre o normal é ser natural e o hormonizado é visto como sendo errado? Por que no fisiculturismo isso é o contrário? Cara, eu acho que... Bom, primeiro agradecer a participação aqui, Fermin, então obrigado mais uma vez, é uma satisfação enorme estar aqui no Sem Groselha mais uma vez. E, cara, respondendo a pergunta, eu acho que, obviamente, a gente tem que olhar um pouco para a história. O fisiculturismo começou não sendo através do uso de esteroides anabolizantes, né, para fomentar o esporte. Ele começou sendo natural, inclusive a estátua que hoje representa o troféu maior do Mr. Olympia, que é a maior competição de fisiculturismo natural, é um fisiculturista natural. Mentira, aquela estátua é um cara natural. Aquela estátua foi o primeiro fisiculturista que era um cara natural. Então, eu acho que na evolução, o que aconteceu foi que o Arnold Schwarzenegger, na época dourada do fisiculturismo, fez com que o esporte fosse conhecido. E aí, justamente naquela época, foi quando se começou a usar esteroide anabolizante. Então, isso fez com que o fisiculturismo fosse conhecido por conta disso, num esporte onde, para se atingir aquele nível físico, o esteroide estava vinculado. Só que não é verdade. O que aconteceu foi que, por conta disso, as pessoas pararam de aprender a desenvolver os físicos sem o uso do esteroide. Então, a gente passou a ser dependente da... Acharam meio que um caminho mais fácil. É um caminho mais fácil que também te leva a níveis exorbitantes. O que naquela época não era, né? Se você pega, por exemplo, o físico do Arnold Schwarzenegger ou até do Frank Columbo ou do Mike Mentzer, hoje se tem atletas naturais com físicos desse tamanho, até maiores, porque hoje se sabe treinar para conseguir chegar nesse nível. Mas naquela época a única forma de você ficar assim era usando esteroide anabolizante. Então as pessoas conheceram o esporte por conta disso e todo mundo passou a aceitar que o fisiculturismo era esse esporte. O que por um lado foi bom porque mais gente conheceu o fisiculturismo e a musculação, mas a gente passou a ser um esporte que está vinculado a isso e, querendo ou não, eticamente grandes empresas não querem estar vinculadas e atreladas a um esporte que a pessoa tem que usar drogas que são ilegais e que não foram feitas para isso, para poder o esporte acontecer, né? Se você tira o esteroide do fisiculturismo, que não é natural, o esporte acaba, né? Então isso é ruim. Mas tu acha que, assim, um argumento que dizem é tipo assim, o fisiculturismo sem o esteroide anabolizante, ele é meio que sem graça. Sim. Assim... Eu não concordo, obviamente, porque eu sou um fisiculturista natural, mas eu acho que a gente tem que analisar do ponto de vista de que existem esportes onde uma coisa chama atenção e existem esportes que outra coisa chama atenção. Realmente, se você olha o fisiculturismo só para olhar um cara lá como se fosse um circo, um espetáculo, onde você está olhando bichos em cima do palco, talvez o fisiculturismo natural não seja tão impressionante, não vai ter tanta graça para você. Agora, se você olha o fisiculturismo como um esporte de verdade, onde aquele físico que está ali em cima... ele é resultado de meses e meses de preparação, anos de preparação para se atingir aquele nível sem o uso de nenhum tipo de ajuda. Então, o cara tem a dieta super controlada, o treinamento super controlado, você passa a olhar o esporte com outros olhos, né? Não só realmente um espetáculo, um show de mass monsters, né? Uma pergunta que talvez eu possa sofrer um pouco de hate, mas... Por que tu considera o fisiculturismo um esporte? E por que não é considerado, sei lá, um concurso de beleza, por exemplo? Qual a diferença do fisiculturismo para um Miss?
Respondendo de uma forma assim que as pessoas vão conseguir entender, fazendo uma analogia, porque é da mesma forma que a gente tem um nado sincronizado como um esporte, por exemplo, né? A gente tem esportes onde a parte visual é interpretada e avaliada e não somente algo, por exemplo, marcar um gol, uma regra de levantar um peso, como pode ser o powerlifting. Então, a gente tem critérios de avaliação dentro do fisiculturismo que devem ser cumpridos com uma súmula, onde cada um recebe uma pontuação. Então, é por isso que se torna um esporte. É né? tipo surf, sei lá. Um O cara surf, faz uma manobra, exato, tu onde tem avalia a sua manobra. subjetividade, mas tem regras e normas que fazem com que o esporte aconteça. Mas no caso do fisiculturismo, realmente é o que está por trás, né? Então, eu sempre gosto e por isso que eu gosto muito do fisiculturismo natural, é que dificilmente você vai ver um bom físico de forma natural que não seja um físico forte. Então, é aquela história de você não só aparentar ser forte, você ser forte de verdade, você ser funcional. Então, por exemplo, eu para poder desenvolver meu quadríceps, eu tenho um agachamento de uma marca que é impressionante para uma pessoa normal. Quanto Então, que é? hoje minha perna tá fraquinha, né? Que eu sou men's physique e não treinei perna no último ano, mas eu tenho aí 200 quilos de agachamento, por exemplo. Tá maluco. Então, a gente tem que ter essa sobrecarga de trabalho para poder ter esse físico que visualmente para as pessoas é impressionante. Então, é todo um trabalho que tem por trás. Então, o esporte acontece meio que no backstage, sabe? Uhum. Cara, o que é considerado ser natural? E eu acho que isso é uma coisa que tem dado algumas polêmicas nos campeonatos e tal. Sim. Porque as pessoas acham que... Na verdade, hoje, ser natural, respondendo diretamente, é você não ter utilizado nenhuma substância da lista proibida da WADA, por exemplo, que é uma lista aí com mais de 300 substâncias. E esse não ter utilizado é em qualquer momento da vida. Aí vai depender da federação. Por exemplo, a federação que eu compito, que hoje eu sou presidente e represento ela aqui no Brasil, são 10 anos. Então, você tem que estar nos últimos 10 anos livre de qualquer tipo de substância. Minto, existem substâncias que, por exemplo, não só porque elas saem mais rápido do corpo, como também o seu efeito não é duradouro. Então, por exemplo, uma efedrina, um clenbuterol, que você toma para secar, você não vai ter nenhum tipo de benefício em cima de um outro competidor depois de 1 ano, 2 anos. Então, o período é menor. Agora, substâncias que a gente ainda não tem uma certeza da vantagem que você pode ter por ter usado elas, aí a gente já coloca 10 anos para evitar que não tenha essa igualdade de condições em cima do palco. Mas qual que seria a diferença? Tipo, por exemplo, vamos supor, eu tomo testosterona, eu fico muito forte, aí eu paro de usar e passou, sei lá, 1 ano. Eu ainda colho benefícios de ter usado. Que tipo de benefício? Aumento de células satélites, receptor androgênico. Então, isso que a gente chama de memória muscular, na verdade, ela existe. Não é como as pessoas pensam, né? Que realmente tem um cérebro ali no músculo que ele lembra de como ele era grande e ele volta a crescer. Mas existe essa função de adaptação até neural, de força, onde você consegue, por exemplo, desenvolver um nível de força maior do que uma pessoa que é destreinada, que nunca treinou na vida, sendo que você já usou e já treinou antes, entendeu? Mas essa questão, por exemplo, dos receptores androgênicos ali, isso passados 10 anos... Hoje a gente tem estudos que mostram que até 4, 5 anos depois do uso, você ainda vai ter uma vantagem bastante significativa em relação à pessoa que não usou. Então, por isso que a gente tem federações que são 7 anos, federações que são 5. A WNBF é a mais rigorosa, que é a que eu compito, são 10 anos livre. Por exemplo, você fez um ciclo de testosterona, 10 anos você não vai poder competir nela. E como que sabem que eu fiz um ciclo? Aí entra também uma parte que é bem polêmica, né? Porque hoje a gente tem alguns testes que a federação faz, e um deles é o polígrafo, que é o teste da mentira, que aqui no Brasil pouca gente conhece. Acha que é tipo um negócio de novela, que um cara vai lá e é um bota negócio que funciona mesmo. É um negócio que é feito por um psicólogo, né? Muito sério, assim, um aparelho que ele tem a sua taxa de, acho que são 98%, 99% de acerto, e que vai justamente impedir... Porque muita gente fala, pô, Jair, mas o polígrafo é pseudociência, isso não é... as maiores organizações nem usam mais o polígrafo como algo válido para, enfim, definir algo penal. Mas o que eu quero evitar no fisiculturismo natural não é te mandar para a pena de morte, é simplesmente evitar que um Ronnie Coleman possa competir natural, entendeu? Porque o cara parou de usar há 10 anos atrás, tudo bem, mas ele tem mudanças fisiológicas no corpo dele, até estruturais, que é incompatível com competir contra um cara que é natural. Então o polígrafo serve para isso, para fazer essa criva, filtrar um cara que usou durante muito tempo ou que usou a ponto de colher esses benefícios que compita comigo que nunca usei nada. Isso aconteceu, salvo engano, no ano passado, em algum período, né? Teve algum campeonato, acho que o cara que ganhou era ex-hormonizado. Sim, aconteceu hoje a gente tem 2 federações, né? A WNBF tem uma outra aqui no Brasil, e essa já está há 1 ou 2 anos fazendo antes de nós eventos aqui naturais no Brasil.
E aconteceu que um atleta que, inclusive, foi campeão em campeonatos de pessoas que usam esteroides anabolizantes, ele parou de usar durante 2 anos, se não me engano, competiu contra naturais e, obviamente, ganhou, né? Porque ele tinha um físico, né, de uma pessoa que usou durante muito tempo. Tá, e o que tu achou disso? Tu se manifestou em relação a isso? Eu me manifestei porque o que eu queria, na verdade, o meu medo era que as pessoas achassem que isso era o fisiculturismo natural. Como era a única federação presente no Brasil até então, as pessoas começassem a fazer chacota e começaram a fazer chacota no sentido, qual que é o fisiculturismo natural? Tipo, o cara para de usar, vai lá, compete. E não é isso, né? Existem federações que, infelizmente, têm regras que são mais brandas e tem outras que são com regras mais severas, né? E que eu considero, assim, antes de eu querer competir, eu já busquei uma federação que, pô, eu me sentisse seguro, né? Que não fosse uma piada. Chegar um cara lá que parou de tomar 6 meses e competir. Exato. Mas aí, tipo, essa manifestação que, por exemplo, tu manifestou, sei lá, o Bruno Macedo, o Alfredo Neto, essa galera natural, eu vi que alguns se posicionaram contra. Isso repercutiu de alguma forma para a federação? Tipo, os caras repensaram a decisão? Eu acho que sim. Eu acho que eles chegaram a falar que eles iam fazer 2 coisas, se não me engano. Eles iam aumentar para 4 anos esse período aí mínimo sem o uso. E também, se não me engano, iam fazer uma categoria que seria uma categoria de transição para o cara que ele já usou, né? E ele pretende virar natural, e então ele vai competir contra outros caras que também já deixaram de usar, mas que ainda não podem ser considerados naturais. E o atleta, cara, o que tu acha que ele... Cara, o atleta, ele entrou numa pauta que, inclusive, a gente pode conversar aqui, de que para ele foi ainda mais difícil, porque a testosterona dele caiu muito, então ele teve que fazer um trabalho como se ele fosse natural de fato, porque ele não estava mais usando, e que a federação, como pedia 2 anos, ele, querendo ou não, estava certo. O que eu concordo. Ele seguiu a regra. Ele seguiu a regra do jogo. O que eu não queria é que as pessoas entendessem que isso era o fisiculturismo natural, porque eu não concordo com essa regra, entendeu? Eu não acho que um cara que usou durante muito tempo, depois de 2 anos, possa competir contra alguém que nunca usou. Não faz sentido. Tá, e o que tu quis dizer com isso de ser mais difícil? Ser mais difícil o quê? É mais difícil... Ah, não, então, é que é justamente esse tema que as pessoas, assim, às vezes até usuários, atletas que usam esteroides anabolizantes falam que quando você compete natural, não é saudável porque seus níveis de testosterona caem muito e que é melhor você manter uma testosterona, mesmo que injetando, é mais saudável do que você não competir, que você competir natural. Faz sentido isso? Não faz sentido nenhum. Primeiro que, por exemplo, um atleta que usa e um atleta que não usa, eles têm que fazer as mesmas coisas, que é treinar pesado e chegar seco em cima do palco com níveis de gordura extremamente baixos. Isso já por si só, obviamente, não é a coisa mais saudável do mundo. E isso seria mais ou menos a mesma dificuldade, tu diria? Eu acredito que sim. Acredito que a parte da... Para mim, o bonito do fisiculturismo é você colocar o seu corpo num estado onde é mais difícil fazer tudo. Tipo, eu quando eu tô em preparação, às vezes minha esposa fala, consegue pegar água pra mim? Pra mim, levantar do sofá e pegar uma água já é tipo um mundo, assim. Eu já tenho que... Você fica realmente falta letárgico. Caloria, assim. Falta tudo. Então, você tá num estado realmente que é difícil fazer as coisas, agora pensa que você tem que agachar com 200 quilos, igual eu falei, e você tem que manter essas marcas, porque quando você é natural, a única forma de você sinalizar para sua massa muscular que ela tem que ficar lá é através do treino. Você não tem síntese proteica vinculada ao uso de esteroides anabolizantes. Então, é o seu treino que vai determinar se você vai ficar assim depois de um déficit calórico ou se você vai manter sua massa. É Então, muito mais fácil perder a massa muito natural. mais fácil. Você está num estado muito suscetível a ter esse catabolismo muscular. Então, para pensar, você nesse estado, sem nenhum tipo de ajuda, tendo que manter marcas que você conseguia antes que você estava gordinho, feliz e contente, entendeu? Então isso é a parte mais bonita para mim do fisiculturismo, é o que me apaixona, não é só porque eu gosto de estar no shape. Eu acho essa parte desafiadora que me coloca à risca todos os dias num desafio é o que me move, assim, é o que... E isso, de certa forma, então, tanto o hormonizado quanto o natural passam mais ou menos a mesma dificuldade? Passam, mas, obviamente, o uso de esteroide anabolizante ajuda, porque a gente tem esteroides que dão força, esteroide que ajuda a emagrecer, ajuda a otimizar a perda de gordura. Então, ajuda, mas querendo ou não, obviamente o cara sofre, ele tem que passar por um processo que é similar. Porque ele vai para um outro nível, né? Tipo, digamos que ele vá para um outro nível, assim. Assim, outro nível de treinamento, considero que não, porque até você consegue ganhar massa muscular e preservar massa muscular com um treino com menos intensidade do que um natural, né? Por exemplo, comparando ao mesmo indivíduo, né? Então, eu, por exemplo, usando e eu sendo natural, o meu treino não precisaria ser tão intenso para eu ter a mesma massa muscular que eu tenho hoje, entendeu? Sim. Usando.
Mas, É por isso que, tipo assim, é muito mais fácil meter um shape de boa Claro. hormonizando. Isso Claro. é óbvio, né? Óbvio. Acho que ninguém discorda mas disso. aí a gente entra naquela máxima, tudo que vem fácil, vai fácil. Vai fácil. Então, ou para você manter, no mínimo, você vai ter que... Isso é uma ilusão, né? Que você faz um ciclo, bota um shape e vai manter o shape. Você não vai. Por que não? Porque, primeiro, aquilo que a gente estava falando da testosterona, né? Uma vez que você coloca a testosterona no seu corpo, o seu corpo entende que ele não precisa mais produzir, então essa parte endógena para. Então vai ser muito mais difícil para você preservar essa massa muscular quando você parar com uma testosterona muito mais baixa, né? E as próprias adaptações de força, tudo você perde. Você não consegue conservar por tanto tempo só com um ciclo, entendeu? Agora, se você volta a usar, aí tudo bem. Mas tem essa questão de que você é dose dependente, né? Uma vez que você usa, você tem um resultado X. Para você fazer esse mesmo resultado, com a mesma dose que você usou a primeira vez, você não consegue. Você tem que usar uma dose um pouquinho maior, um pouquinho maior. E aí você acaba caindo num ciclo vicioso, né? E dá-lhe colateral. E dá-lhe colateral. Quais são os principais malefícios de tomar hormônio? O que a galera normalmente toma aí? O que é o básico, assim? Cara, assim, hoje eu já li muito a respeito disso, já conversei muito, porque é o meu mundo, né? E depois, no começo eu achava que era tipo o clássico, né? Ah, pô, tenho medo de ficar careca. Ah, vou ficar lotado de espinha. Ou então, sei lá, o fígado, não vou poder beber. Era o que a gente falava. Hoje, estudando mais e entendendo mais sobre o tema, eu percebo que um dos maiores problemas do esteroide anabolizante é a parte psicológica. É bizarro. A gente O que acontece? Cara, tem estudos que demonstram que usuários crônicos de esteroide anabolizante, eles têm, tipo, 3, 4 vezes mais chance de comprar uma arma, de usar outras drogas. Então, você passa tipo, mexe muito com a cabeça do cara. Você Sabe? passa a ter outros riscos atrelados. Fora a depressão, né? Todo o mal que a gente já tem normalmente, imagina usando drogas que aceleram e que fazem você ficar muito mais agitado, né? Botam você numa testosterona que... A testosterona de um homem, você tem de 20 no seu corpo, sabe? Tipo, sei lá, um cara com 5.000 de testosterona, sendo Cara, que o normal é 500. E assim, teoricamente é proibido o uso de esteroides anabolizantes com finalidade estética, né? Sim. Tipo, o que tá rolando? Porque... Cara, mas é isso é um absurdo. A gente tá aqui discutindo, porque hoje em dia não tem mais certo ou errado. A gente tem que... Não, mas veja lá, veja bem, vamos falar a respeito. Porque hoje é banal, né? Tipo, todo mundo que tá assistindo conhece alguém que toma bomba. Sim. Tipo, a conversa teria que acabar aí. Ó, essa droga ela foi feita para tratar patologias e enfim, doenças, e você tá usando para ficar bonito. Tá errado, acabou, fim de papo. Mas não. É um crime, né? É um crime. Tipo, na verdade, todo fisiculturista... Então prequino, veterinário, né? E a galera usa. Tipo, droga que foi feita para cavalo, a pessoa usa porque... Então tipo assim, ó, teoricamente, a polícia poderia chegar simplesmente num campeonato de fisiculturismo e prender todo mundo. Não, porque aí acho que eles são usuários, eles não estão no dia ali, ninguém tá vender. usando nada, né? Entendi. O problema e tem a polícia, pô, aqui em Floripa, se não me engano, fecharam um ou 2 laboratórios clandestinos. No Brasil rola muito disso, de tipo a polícia federal cair em cima dos caras. Mas não adianta, né? Tem muito engravatado aí, cara de colete médico prescrevendo esteroide, mesmo depois de ter sido proibido, então... O problema, na verdade, então, seriam... Quem que prescreve? Quem pode prescrever é um médico. Na teoria, um médico ele pode prescrever alguns tipos de esteroides, no caso, aqueles vinculados a hormônios que o nosso corpo já produz, como a própria testosterona. E aí a pessoa pode comprar na farmácia. Ou então sintéticos da testosterona que ela pode comprar na farmácia. Mas é justamente para uma pessoa que ela tem, por exemplo, um homem com hipogonadismo. Uma mulher, então, receitar testosterona para uma mulher é um crime, é um absurdo, né? Tipo... É um hormônio que ela não precisa, na evolução, biologicamente e fisiologicamente, a mulher não precisa de testosterona a níveis altos, né? Uhum. E os caras hoje em dia estão implantando chip hormonal nas mulheres porque a testosterona dá o benefício de ajudar elas a emagrecer. Tá, mas e todo o resto? Tipo, você estraga a parte hormonal da mulher, né? Então, se você segue endocrinologistas sérios, todos eles, tipo, falam o quão absurdo é o que fazem hoje em dia esses caras que... só visam grana mesmo, médicos que estão ali cagando pra ética. Uhum. Mas tu acha que, por exemplo, o cara que faz uma reposição hormonal, aí tu
Tu vê um sentido nisso ou tu acha que entra na mesma categoria? Tá, a finalidade é... O problema é usar essa reposição hormonal como bengala para o cara não ter uma mudança de hábito, que é o que faria a testosterona dele melhorar. Porque, na teoria, a reposição hormonal é para quando o seu corpo já não está produzindo testosterona o suficiente para te dar uma qualidade de vida mínima, básica. O cara lá pros 45 começa a ficar... Ou então o cara tem algum problema congênito que existe, onde ele tem o eixo hormonal dele já, né, por si só é abalado e o cara não produz mais testosterona mesmo, por exemplo, tem no estilo de vida saudável. Existem casos assim. Só que a grande maioria das pessoas, o cara não treina, não faz treinamento de força, o cara não tem uma dieta equilibrada, não pratica exercício, o sono dele é horrível, e aí a testosterona dele obviamente está baixa, ele vai no médico e faz uma reposição. O que vai acontecer? Ele vai ficar dependente da testosterona para sempre. Porque ele já não passou a produzir ela de uma forma natural, e aí foi o que eu falei, o corpo entende que não precisa mais produzir, e aí você, né, tem um hipogonadismo crônico. Agora, se as pessoas buscassem uma mudança de hábito antes de tentar esse atalho, essa bengala, com certeza seria muito melhor. Mas né? tu acha que, tipo, mesmo pra quem tem um estilo de vida saudável, faria sentido uma reposição hormonal em algum momento? Ou Não, tu acredita porque que aí, digamos que por um fim estético, você diz pro cara se sentir melhor treinando. por exemplo, vamos supor, quando tu tiver com seus 50 anos, Sim. tá, vai dar uma diminuída na testo, obviamente, tu Sim. vai passar por algumas transformações físicas em decorrência disso e tal. Tu faria, por exemplo, uma reposição? Cara, assim, eu nunca diga nunca, né, Fermentão? Mas na minha visão, e tendo muitas referências que eu tenho de caras que têm 50, 60 anos e, por exemplo, são atletas naturais, os caras vivem super bem com a testosterona alta até essa idade, justamente pelo estilo de vida de muitos anos, treinar, fazer dieta, priorizar o sono, porque o sono, para quem é natural, também é muito importante, né? Então a gente prioriza muito sono. Então, eu diria que não. Mas, obviamente, se for algo que está afetando a minha qualidade de vida, não só referente à parte estética, eu usaria, porque, obviamente, saúde em primeiro lugar, né? Passando com o endocrinologista, que ele falasse, Jaime, realmente você precisa. Obviamente, eu não sou idiota aqui, taxante, mas na minha visão, para fim estético, e eu acho que eu mencionei isso no último podcast que eu vim aqui, a gente tem estudos que demonstram que você ter uma testosterona mais alta não necessariamente vai dizer que você vai ter um ganho maior de massa muscular, né? Que você vai ter uma hipertrofia melhor. Porque não tem essa relação de 800 de testosterona, resultado X, 400 de testosterona, resultado Y. Tem outros fatores Muitos outros envolvidos. fatores que envolvem. A testosterona não é tipo ter mais testo, ter mais músculo. Não é bem assim, né? Mas existe uma correlação, só não é direta. assim, Exato, e vamos dizer. a correlação ela é maior quando é feita de forma sintética, né? Então, quando o cara tá realmente Mais fazendo... texto, mais shape. usando Durateston ou qualquer tipo de droga assim sintética, quanto mais texto, a gente tem estudos que demonstram mais resultado. Mas também isso é multifatorial, né? O que uma pessoa natural pode fazer para ter a maior performance física possível? Isso é, explodir a testosterona dela ao máximo natural. Que comportamentos ela tem que ter, que rotina que ela tem que ter, o que ela tem que fazer? Cara, eu acho que muitas coisas, de novo, isso é bem multifatorial, mas eu vou falar aqui os clichês que realmente é o que funcionaria e as pessoas não conseguem fazer de forma constante. E coisas que até tu faz. Coisas que eu faço. Então, eu priorizo muito o treinamento de força. Então, os meus treinos, eles têm movimentos onde realmente eu tô buscando se tornar mais forte em movimentos básicos que o ser humano faz, padrões de movimentos básicos que o ser humano faz, como, por exemplo, agachar para pegar alguma coisa no chão. É um levantamento de terra. É um Romanian deadlift, aquele movimento que você levanta, né? Ou então agachar para pegar uma coisa, um agachamento. Ou então empurrar, um supino. Então, eu me torno mais forte nesses movimentos. Então, eu trabalho com realmente bastante carga, de forma que a parte neural, meu sistema nervoso se torne cada vez mais adaptado a esses movimentos. E a gente tem uma relação de treino de força com também melhora na parte hormonal. Sono, fundamental você ter um sono de qualidade, não só passar mais horas na cama, como melhorar realmente a qualidade do seu sono profundo, algo que eu vejo que você também faz aí, que você direto tá postando aí sobre o seu sono, isso é muito bacana e muito importante. E alimentação, cara, a gente é também o que a gente come, né, com certeza, então... Qual alimentação aumenta texto? Isso é besteira, tipo, hoje, agora tá na moda dieta carnívora, né, cara, eu tenho muitos amigos nutricionistas que eu confio bastante e nenhum deles... bota crédito nesse tipo de... Falando sobre parte de embasamento científico, né? A gente não tem nada
que demonstre que comer só ovo e carne e abacate vai aumentar a sua testo. Mas sim ter uma dieta compatível e regrada, no sentido de uma quantidade calórica que é compatível com a sua, né? Com aquilo que te mantém num estado bom, basal, né? Não precisa também, a galera... Isso é algo que eu sempre falei, não precisa encher o bucho de comida para ganhar massa muscular. Então, a massa muscular, de forma natural, ela vai vir realmente através da adaptação ao treino e não porque você está comendo macarrão e arroz pra caramba. Mas gorduras boas, né? Carboidratos aí, fontes boas de carboidrato, batata, arroz, pode comer seu pãozinho. Proteína, né? A maioria das pessoas não priorizam proteína. O brasileiro, em média, não come muita proteína. Até porque é caro, né? É caro e é muito menos palatável, né? Muito mais fácil você comer um bolinho, um pãozinho, tudo que é carbo e gordura entra melhor. Mas, cara, ter uma dieta que realmente seja coerente no sentido de abrir menos saquinho e comer mais comida de verdade, né? Sem deixar de ter um equilíbrio, porque também não dá pra ser radical. Tudo que é radical não é constante, se não é constante não vai te trazer resultado. E o sol, cara? Eu já ouvi muito a galera falar do sol. Sei lá, tem gente que fala até pra pegar sol nas bolas, sol no cu. Não, também não tem isso aí, não tem nenhum embasamento científico que corrobore pra isso. Mas tomar sol é bom porque, né, a questão da vitamina D e tudo mais, hoje isso sim, mas aumento de testo, não. E os suplementos naturais que supostamente aumentam a testosterona, tipo maca peruana, tríbulos terrestres... Zero. Cara, zero. Isso aí é... Todos. Aumento de libido sim, mas testosterona não. E novamente entra naquele ponto, né, que eu até falei no ano passado, que mesmo que aumentasse a testosterona, nem por isso você ia ter uma melhora naquilo que você busca. Mas tu toma? Não. Não? Não. Porque tem atleta natural que toma, tipo, vou tomar caso... Vai que, né? Vai que. Às vezes o cara é patrocinado, alguma coisa do tipo, mas não. O pior é quando o cara é um usuário de esteroide anabolizante e vende Testo Booster pra quem é natural. Isso é o que mais tem. E é por isso que hoje em dia eu não sou patrocinado por... Quem me patrocina é a minha empresa. Eu não tenho nenhum patrocínio de marca de suplemento, porque simplesmente não tem nenhuma que eu considere com ideais bons o suficiente para fazer sentido um trabalho. Que é bizarro. Por quê? Porque, cara, as empresas é uma hipocrisia gigantesca, né? Você vê um cara que se entope de esteroide vendendo... Mesmo que seja creatina, que é o suplemento que mais tem estudos e que realmente é bom, para esse cara, a creatina não é 1% do resultado que ele tem. A testosterona, a trembolona, tudo que ele toma é 99 mil vezes mais potente do que o efeito que a creatina pode te dar. Mas aí a gente não cai meio que num limbo de, por exemplo, o Usain Bolt aparece vendendo um tênis. Porra, não é o tênis que faz ele ser rápido. Sim, mas é diferente, né? Porque você não tá prometendo ter o resultado ter o resultado que ele tem por conta de um tênis. Entendeu? É que, na verdade, tudo depende da propaganda que o cara faz. Né? Lógico. Porque quando o cara... Eu fico puto, pô. Quando aparece o cara assim, não, texto não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá, velho. E o cara é um animal que gasta 15 mil por mês em GH e coisa, né? Aí é foda. Sim, puramente porque esses caras são os que têm a mídia. E aí, obviamente, a marca de suplemento, né? Mas aí, por não concordar com o que as empresas fazem com outros atletas, tu não se disponibiliza... Porque hoje em dia, pra mim não... Assim, por questão salarial, graças a Deus, pra mim não faz sentido ter um patrocínio de suplemento, porque nenhuma marca poderia pagar o que pra mim, enfim, poderia me deixar... vou parar de trabalhar e viver de patrocínio. Não, hoje em dia eu vivo bem com a empresa que eu tenho. Então, teria que ser uma história bacana, uma relação onde a marca realmente acreditasse no fisiculturismo natural, acreditasse que a musculação de forma natural é o caminho mais sustentável e que é isso que as pessoas precisam entender que é possível. Porque assim, Fermento, que infelizmente, cara, hoje em dia as pessoas ainda acham que para ter um resultado, qualquer resultado acima da média, é preciso usar esteroide, é preciso fazer um ciclo, ninguém tá puro. Só planta cresce natural, entendeu? E agora imagina as grandes marcas fomentando e ajudando e contribuindo para isso, sendo que as maiores referências também corroboram para essa narrativa. Então eu queria que uma marca acreditasse e fizesse com que isso fosse desmentido, né? Desmitificado. Porque tipo, não é uma verdade. Marca dos naturais seria interessante. Sim, mas não precisa ser uma marca exclusivamente para naturais, até porque nenhuma marca vive de... Né? Ninguém é ONG aqui, obviamente o mercado maior também quer trabalhar com pessoa que usa. Enfim, eu não critico quem usa, né? O que eu critico é essa narrativa criada que faz com que as pessoas
queimem a largada e comecem a usar esteroide porque começam a treinar. Tipo assim, comecei a treinar, meu pote de whey, o personal já indicou aqui, já me receitou a Durateston, tô pronto para começar a treinar. Tipo, sem isso não dá, entendeu? Então, a minha batalha diária no Instagram, que você me vê postando, não é para falar mal de quem usa. É justamente para mostrar que é possível, sim, ter um shape bacana sem usar, sem se comparar com os outros, porque aí também, senão eu vou falar, você vai ter o meu shape sendo natural? Não. Você não vai ter o meu shape sendo natural, mas você pode ter a melhor versão do seu shape e que ela tá muito longe, ou seja, o limite tá muito mais longe do que você imagina. O teto tá, tipo, no 10º andar, você tá aqui no térreo achando que você já tá estagnando, chegando no seu limite natural. E essa narrativa foi criada e fomentada não só por atletas que usam, como principalmente por empresas que deram voz ativa para esses caras ficarem perpetuando isso. Porque na maioria das vezes, esses caras, eles tentaram, não conseguiram, ou porque não faziam a coisa certa, porque já queimaram a largada usando, e aí ninguém mais pode. Tipo, eu não consegui, ninguém mais conseguiu, quem conseguiu não é natural. Entendeu? Mas aí, tu acha que existe uma hipocrisia da parte dos hormonizados de falar... mas nem faz tanta diferença assim e tal. Tem essa... Tem. Essa aí é a máxima que eu chamo da cereja do bolo, né? Os caras falam que é só a cereja do bolo. E, pô, não é a cereja do bolo, é tudo, é o fermento, né? Então, eles relativizam muito. Na verdade, eles usam até o eufemismo que a gente estava conversando agora no começo, da palavra hormonizado. A palavra hormonizado, se você buscar no dicionário hoje, isso não encontra, não existe. Isso é um eufemismo, porque são usuários de testosterona, usuários de esteroide, usuários de drogas. E aí a gente colocou essa narrativa de hormonizado como se o que eles fizessem, tipo, tá tudo bem, né? Ou seja, fumar... Eles falam mal de quem, por exemplo, fumam ou quem bebe álcool, mas eles estão usando drogas que fazem tão mal ou mais e, tipo, tá tudo bem, porque a gente colocou ali hormonizado e não usuário. Então, eles tendem a... É meio paradoxo, porque eles diminuem ou eles relativizam os efeitos deletérios que o esteroide traz, e eles também diminuem a potência que eles têm para trazer resultado. Tipo assim, isso aqui foi, sangue... dieta e treino. Sangue, suor e lágrimas, meu irmão. Tipo, se eu tomo alguma coisa, é 1% do resultado. Tipo, obviamente não. E isso é matemático, assim. Você pega um fisiculturista, sei lá, top, pega o Sebum. Você tira o esteroide dele, você acha que o físico dele vai ficar em 99% ou 95% do físico? Imagina quantos por cento você que tá em casa aí. Imagina o Sebum sem esteroide. Dá pra gente imaginar. É só você pegar o atleta de elite natural, o Sebum do fisiculturismo natural, e ver o físico dele. Essa ia ser a diferença. Eu não acho que seja 50%, eu acho que uns 70%. Não dá pra saber, mas uns 70%. Porque tem atletas naturais que, pô, você bota do lado do Sebum, não ficam feio. Ficam bem do lado, ficam ok do lado. Mas ia perder muito, então, tipo, não é... Não é 1%. Nem 5%, né? Sim. Aí quando tu pega aqueles caras que são verdadeiros animais, assim, né? Tipo, mass monster, né? Que chama os caras com mais de 100 e poucos quilos. Aí, uma coisa que extrapola os limites da saúde. Não, aí já é realmente... Que foi a comparação que eu tava querendo fazer, que é a relação da obesidade com o mass monster. Você vai me falar, por exemplo, que um obeso ele é menos saudável do que um mass monster? Não. A gente tem um estudo, Fermento, que é um estudo muito irado, porque o meu problema com os estudos científicos relacionados à musculação é a questão do tempo. Então é muito delicado você extrapolar um estudo de 8 semanas para uma realidade de um cara que quer treinar durante a vida inteira. Que o cara toma testosterona há 5 anos. Mas nem isso, até para um natural. Por exemplo, um estudo que deu um resultado X em 8 semanas, você não pode extrapolar para algo que você quer aplicar na sua vida para algo crônico e constante. Mas o legal desse estudo que eu ia falar é que ele avaliou durante 11 anos usuários de esteroides anabolizantes, que não eram nem mass monsters, era um cara que faz seus ciclos ali para ter shape, por exemplo, ou também devia ter atletas de fisiculturismo, e mostrou que pessoas que usam esteroide, elas têm 3 vezes mais chances de morrer de várias causas do que uma pessoa que não usa, né? Agora, você imagina um cara que faz isso e ainda por cima, ele com certeza tem uma hipertrofia cardíaca, ele tem insuficiência cardíaca, ele tem com certeza problema renal, ele tem problema no fígado. Então, um cara que é um mass monster, ele é tão insalubre quanto um obeso. Só que a diferença é que um parece ter um físico de super-herói, não, mas é bonito porque o cara é todo musculoso, só que por dentro não é.
entendeu? É que existe essa distorção, né? Porque quando tu olha pro cara, a gente biologicamente, né, tem uma percepção de saúde de ver um Exato. cara muito musculoso. É. E aí começa O o obeso problema. não. O obeso não. O obeso sai e fala, meu Deus, esse cara O cara fica o vai dia morrer. inteiro comendo batata frita, sentado vendo... Só que, cara, assim, fisiologicamente os dois estão arrebentados, né? Só que hoje existe uma distorção, cara, muito grande, velho. Eu vi outro dia, acho que uma menina postou, tipo, no Twitter, assim, virou um puta de um meme. Eu nem gosto de caras tão fortes. Eu estaria satisfeita com alguém com esse corpo de papai, né? Que é o Daddy Dead Body. body, é. E era o Siban, velho. é foda. Tipo, no off, assim, meio Sim, mais sim, acima mais do peso. gordinho. Vai Fala, tomar no porra, cu, velho. Estaria tá satisfeita com esse corpo, cara. Não, é só o melhor corpo do mundo, É. tá ligado? Não, é. Mas é isso, cara. E aí entra a questão também de você não conseguir reverter muitos desses problemas quando a pessoa é usuária. Um Mass Monster, por exemplo, você não consegue reverter, por exemplo, a parte hormonal desse cara. É impossível. Tipo, acabou o eixo hormonal dele Acabou. pra É sempre. impossível que esse cara consiga ter uma vida saudável depois que ele parar de usar esteroide, se ele não continuar fazendo algum tipo de tratamento. E imagina o tratamento, né? Então, no caso, por exemplo, de um obeso, você consegue reverter algumas coisas, né? No caso de um usuário, não. E é isso que me deixa mais bravo quando que saiu ontem, anteontem saiu esse vídeo aí nesse canal Jubilee, que é muito famoso, que bota contrastes para discutir. E aí colocaram fisiculturistas naturais contra fisiculturistas usuários de esteroides anabolizantes. E os usuários de esteroides anabolizantes alegando que competir de forma natural não é nada saudável, se não menos saudável que o competir usando por conta desse eixo hormonal, sendo que você consegue reverter, né? Obviamente, chegar em níveis de gordura tão baixos de forma natural também vai comprometer e deixar seu eixo hormonal abalado. Só que a gente tem estudos que mostram que isso volta, né? Depois de 3 meses, 6 meses. O cara, quando usa, ele vai, além de ter que chegar nesse nível de porcentagem de gordura tão baixo, ele não vai conseguir retornar isso a não ser usando. Fora que ele vai ter todos os outros efeitos deletérios. Colaterais, né? Parte cardíaca, que quando você é natural, é só essa parte hormonal. Então, como é que você vai me dizer que é menos saudável? Não faz o menor sentido, pô. Mas e aí, como que se decorreu essa discussão? Cara, sendo entre eles, sincero, eu assim? só assisti cortes, não consegui assistir Não inteiro. conseguiu assistir inteiro. Tem 1h30, mas eu quero assistir pra Mas ver. os argumentos tinham algum... Pelo que eu li, cara, infelizmente eles não colocaram, por exemplo, fisiculturistas naturais, eu não conhecia nenhum. Tem tanta gente boa que poderia falar sobre o Eram tema. uns caras meio aleatórios. Eram assim. uns caras meio... Às vezes Mas até tinha um fake, shape, pelo menos. o problema é que às vezes tinha até uns fake nerd ali no meio. Porque isso é um outro ponto. Você me perguntou o que é ser natural. Rapaziada, ser natural, falar pra câmera, não é só colocar na bio ali, sou natural. Não, ser natural é quando você realmente tem formas de comprovar que você é natural. E como são elas? Através de testes antidoping. Senão é fácil, pô. É só falar. Falar até papagaio fala. Ou então parar de usar, falar que é natural. Ou usar pouco e falar que é natural. Eu acho uma coisa importante... E tem muito fake nerd? E tem. Mas o meu ponto é, tipo... Qual é a necessidade de você ficar falando que você é natural, sendo que você não compete de forma natural, você não é um atleta natural, você não comprovou Mas que é você porque é no natural? fundo o cara sabe, velho. No Que fundo, é mais foda ser natural e ser shapeado. pode ser. Ou Entendeu? o cara quer vender, tipo, o cara quer enganar os alunos, quer enganar as pessoas, quer vender alguma coisa. E aí, realmente, isso é uma coisa que atrapalha muito o fisiculturismo natural. E eu concordo com quem fala mal. É ridículo, pô. Mas eu acho que o principal é isso, pô. Pô. É o cara ter o shape e falar, ó, sou natural, velho, sou foda. Porque o cara que tem o shape e é natural é muito mais foda do que o cara que tem o shape e é hormonizado. E deu. E foda-se. É e isso. quer dar hate, foda-se. É. Não Por tem... isso que quem usa normalmente mente quanto tá usando. Porque o cara é meio que um... Aí entra a dissonância Ele sabe cognitiva. que O cara entra numa dissonância cognitiva, né? Tipo, ele... Ao mesmo tempo ele usa, mas ele não quer mostrar... Tipo, ele se engana como se o resultado que ele tá tendo não é por conta da paradinha. É porque ele tá só se dedicando, nanana. E ok, é também. Mas, meu irmão, você não teria esse resultado sem a paradinha, ponto. E sempre mente que tá usando menos e tal. E eu acho que uma coisa que às vezes não acontece, que eu acho que deveria acontecer mais, é quem é natural falar que é. Por exemplo, cara, eu já recebi uns convidados aqui do Sem Groselha. Cara, o cara é, tipo, forte, pô, shape massa.
Só que é um shape que às vezes a galera já fica em dúvida. Eu acho importante esse cara, quando bota uma foto, tipo, sem camisa, ou quando alguém pergunta, o cara responder que é natural, até Sim. pra inspirar, velho. Sim. Porque parece que é só os caras que não são naturais aparecendo shapeado e não falando nada. E o cara, às vezes, que é natural e tem um shape legal, não falando. Até eu já fui... Já perguntaram se eu era chamam de natural. fake Se quando eu tava melhor, eu faço questão de falar, porra, não sou, velho. Também não sou tão shapeado assim, é possível, blá, Sim. blá, blá. Porque eu acho que serve de inspiração. Sim, sim. O problema é o cara que fala que é e não é, né? Esse é o... Mas aí também foi o que você falou. O que eu acho que tem que avaliar é assim... Olha a máxima do que esse é possível de forma natural. Então pega os atletas de fisicultura natural, que esses você pode botar a mão no fogo, por exemplo, a WNBF e a federação, que são naturais. Né? Que as pessoas ficam achando que não. Cara, são naturais. E se tem algum que ali que passou no meio e escapou e não é, tudo bem. Mas tem outros que eu tenho certeza absoluta que são, então físicos melhores ou iguais aos desse cara que, enfim, às vezes é um fake nerd. Então, se é possível chegar nesse jeito, você vai ver físicos muito inferiores que, pô, mesmo se o cara você ficar na dúvida, cara, daria pra chegar a ter esse físico de forma natural. Se ele é ou não é, você não vai saber nunca porque ele não faz prova. Mas as pessoas precisam entender isso, que, pô, dá pra chegar num físico muito massa sendo natural. Tu consegue olhar pra um cara e saber se ele é natural, assim? É O mais pessoal fácil- fala muito da pele. É mais fácil você olhar e falar que não é natural. Aí Entendi. tem físicos que eu olho e falo, não é natural. Mas físicos que são assim, varia muito. Quem no Brasil tu bota a mão no fogo que é natural? Cara, no Brasil, só os que competiram na WNBF. Tá, mas tipo o Bruno Macedo. Competiu na WNBF. Competiu. Foi na Espanha e competiu. O Então bota a Alfredo mão. Neto. Não competiu. E daí tu não bota a mão no fogo. Não bota. Por mais que seja um cara que eu acompanho... O teu critério o cara competiu ou não. Pra saber se de fato é natural, o cara tem que passar pelos controles ali. O cara tem que fazer o polígrafo, tem que fazer o exame de urina, Porque tem que fazer daí, o de sangue. na verdade, o teu crivo é o crivo máximo. Exato. Entendi. Agora, tipo, também não vou acusar nunca uma pessoa, tipo, seu fake nerd, a não ser que, enfim, mas só vou realmente botar a mão no fogo e saber que esse cara é natural de verdade. Natural, né, 10 anos sem usar, né, que possa competir, se o cara passar pelos exames, não tem como. E tem atleta grande que fala que é natural e tu sabidamente... Cara, tem atleta grande que não, obviamente, a gente nunca vai poder ter certeza que não é, mas que pra mim é ridículo, como por exemplo esses gringos, tipo, sei lá, Simeon Panda, Bota aí uma fotinho pra gente ver. Ulysses Ward, aquele Michael Hearn. Que Ah, não, mas daí é sacanagem, pô. Ele fala que é natural, aquele cara. fala, são pessoas que têm acesso ao fisiculturismo natural. Não, mas daí é na gringa. sacanagem, pô. E o pior são quando E o compete. peito desse cara é feio ainda. E o pior é quando compete em federações que não são naturais e ainda falam que são naturais. Aí eu fico puto. Tipo assim, pô, meu irmão. Ah, mano, mas daí é sacanagem. Você quer enganar quem, cara? Pelo amor de Deus. Aquele Mike o Hearn lá é bizarro, né? Aquele dos memes, né? Que tem o dos cara memes. olhando pro do nada, velho. cavalo. Tipo, cara, o que passa na cabeça do cara falar que é natural, velho? É muito feio, né, mano? Se eu tomasse hormônio, eu falaria, velho. Tipo, imediatamente o dia que eu comecei a tomar, eu falaria no meu Instagram, galera, comecei a tomar, vamos ver o que acontece. Tipo, Como um experimento também, como né? um experimento e tal. Mas eu não pretendo, a princípio. Mas nunca diga nunca. Sim. Eu acho que, cara, é isso. Assim, eu acho que as pessoas precisam separar essa parte de esporte, de atletas, com pessoas que não são atletas. Porque quem não é atleta, você nunca vai poder realmente saber se de fato a pessoa é natural ou não. Mas você pode se basear no estilo de vida que ela faz, no treino que ela faz. Né? Você pode ver, comparar, por exemplo, você fala, pô, esse cara aqui ele tá falando que ele é natural, mas o campeão do mundo de fisicultura natural é menor que ele. Então, realmente é algo a se desconfiar, né? Que tem aí muitos por aí. Mas é isso, cara. Qual que é a influência da genética pro cara ser natural e ter um shape legal ou não, assim? Tu acha que tem um peso muito grande? Muito. A genética vai determinar aonde você vai chegar, o quão rápido você vai chegar, né? Então, cara, a genética é tipo assim... Ela já tá ali. Ela é 80-20, tu diria A assim. genética é uma constante que ela vai definir como o seu shape vai ficar, independente do esforço que você coloque. A genética vai estar sempre ali, você não vai conseguir mudar isso. Então eu nem gosto de pensar na minha genética ou comparar minha genética de outra pessoa, que é uma parada que você não vai conseguir mudar. E a genética não é só quão forte, quanta massa muscular você consegue ganhar.
Tem cara que, pô, o cara não consegue fazer 2 meses de musculação e tá todo lesionado. Isso entendi. envolve também ser mais suscetível a lesões, por exemplo, envolve a parte genética. Então, o seu desenho muscular. Tem cara que, por exemplo, se você pegar em números, ele tem mais massa muscular que outro, e mesmo assim, ele aparenta ser menor do que o cara que tem menos massa muscular, por conta de tamanho, inserção. Distribuição e tal. Então, cara, genética na parte da musculação é muito importante. Mas muito. tu diria que tu, por exemplo, é um cara privilegiado geneticamente? Quando você me coloca numa média, sim. Quando você me coloca entre os melhores, não. Entre os melhores tem melhores. Muito genética. melhores. Muito melhores. Tipo assim, eu fiquei agora competindo no Mundial, né? A gente fez o evento em novembro no Brasil. E que eu já fiquei assustado com o nível da genética do Brasil. É bizarro, assim. Os caras realmente tem uns caras que são muito impressionantes. E aí eu fui para os Estados Unidos competir no Mundial depois de 2 anos. Eu fiquei em 5º lugar na minha categoria. Caraca, irmão. Isso foi agora. Isso foi agora. Isso é bom porque a galera... Não sei se dá pra abrir meu Instagram aí pra gente mostrar. Assim. A galera, tipo, que não tá acostumada a ver atletas naturais, a galera vê meu físico e fica impressionada. Fala, pô, tanto é que eu faço muito anúncio, né? A gente roda muito anúncio no Instagram. Se você pegar os comentários dos meus alunos, dos meus anúncios, é bizarro. Tipo assim, não tem um acreditando que eu sou natural. Mano, é que é foda, velho. Assim, ó, vou falar a real, velho. O teu shape, cara, é um shape alvo, assim, cara. A proporção é muito boa, né, cara? E o nível que tu chega tá louco, velho. É bizarro. Esse aí foi o físico que eu coloquei pro Mundial. Então a galera olha e fala, meu Deus, cara, tipo assim, não é possível que isso seja natural. Ou então se é natural, tipo, muito, muito bom. Aí você me coloca num campeonato onde... Detalhe, eu fiquei em 5º nesse, tá? Porque realmente, cara, suei a camiseta ali pra botar um shape Tu deu a diferenciado. vida. Dei a vida. Foi a preparação mais difícil de todas, sendo pai, com uma empresa crescendo. Realmente foi algo que me desafiou. Acho que foi a coisa que mais me desafiou, assim, na vida. Foi essa preparação, essa reta final. Porque eu tinha competido na Espanha e na França e tinha ficado em 10º lugar, cara. Isso nunca tinha acontecido. Eu fiquei em 10º e 11º. Aí tu ficou meio... Abalou. Fiquei, cara, não é possível o que tá acontecendo, né? Mas tu vê que tu decaiu ou que o nível subiu? O nível subiu. O nível subiu. Assim, o quanto eu me dediquei já não era suficiente pra poder bater de frente com os caras. Então, aí isso foi bom pra mostrar pra galera e falar, meu Deus, se o Jaime, que eu não acredito que seja natural, que eu já acho um físico impressionante, ficou em 10º lugar, imagina o que dá pra chegar de forma natural. Imagina os atletas que tem. E pra mim também foi bom que foi um baque, me chacoalhou e me fez ser melhor. Aí no Mundial eu fiquei em 5º. Mas mesmo assim, você pega, por exemplo, um atleta, o que ganhou, coloca aí, Ander Basurto, vê se você encontra. Ander Basurto. Ander, A-N-D, Basurto. Aí, esse cara ganhou. Caralho. O cara tava a mais. Dá pra ver, assim. O cara Exato, tá você não vê, o cara, ele tá uma rocha, né? Olha isso. Grande, seco. Então, Caralho, velho. isso é genética, Puta Fermentão. que pariu, mano. Isso é genética. Esse cara treina melhor que eu? Porra nenhuma. Esse cara faz mais dieta que eu? Não, mas simplesmente o corpo dele responde de uma forma diferente a minha. Mas talvez ele tenha acertado algum detalhe na preparação, ou tu acha que não? Não, cara. Assim, pode ser, mas mesmo se o ponto é, mesmo se eu tivesse acertado o que eu errei, eu não teria ficado assim. Porque chegou no limite que é o diferencial genético. Pra aquele momento vai ser, assim, eu posso daqui a muitos anos continuar, eu também não vou me botar pra baixo aqui, porque senão... Não, esse cara parece hormonizado. Parece. Tudo para não ter sentido se eu virar e falar, eu nunca vou conseguir ganhar do primeiro. Porra nenhuma, vou me dedicar porque eu não penso na genética, foi o que eu tava falando. Eu não penso na genética, é uma parada que eu não consigo mudar. Então foda-se a genética, eu tenho que focar nas variáveis que estão sob o meu controle. A galera do fisiculturismo chegou a falar em algum momento ali, por exemplo, que não importa o que acontecesse com o Ramon, ele não conseguiria ganhar do Siban. Por uma questão de estrutura. Por uma questão de estrutura. Porque Que seria o limite, assim. Isso pode acontecer porque já se impôs um padrão na categoria, uma questão subjetiva, onde eles vão avaliar mais uma largura escapular, por exemplo. Aí realmente fudeu, porque é uma parada que ele não consegue mudar. E é por isso que essa parte do fisiculturismo que usa esteroide anabolizante, eu não concordo. Então, por exemplo, você avaliar formas que são estruturas que não são possíveis de mudar. Então, ficou na moda aquela questão da gota do músculo, do glúteo. Não sei se você ouviu falar disso. Já ouvi. E uma atleta tinha aquele glúteo e outra não. Mas, porra, meu irmão, por mais que aquela mulher se dedique a treinar glúteo a vida inteira e faça uma preparação foda, focando em glúteo, ela não vai ter aquilo porque ela não vai conseguir colocar aquilo ali. Aquilo é uma questão da inserção muscular. Então, você frustrar o atleta dessa forma
faz com que, primeiro, o atleta fique frustrado e, né, horrível. Segundo, que o esporte passa a perder credibilidade na questão do julgamento, passa a não ter critério. Cara, mas eu acho que não tem o que fazer, porque tem que ter um padrão. Aí, por exemplo, se tu for avaliar as Miss, cara, como é que tu avalia qual que é mais bonita e qual que é mais feia? Não, mas aí tudo bem, mas no caso do fisiculturismo, essa questão de pico do bíceps, o seu pico, a distância da sua é mais longa, a minha é mais curta. Meu irmão, isso não tem que ser avaliado. Isso pode entrar num conjunto geral que entra naquilo que eu te falei de um... Mas aí tu consegue quebrar tudo nesse teu argumento, pô. Daí nada pode ser avaliado. Não, lógico que pode. Uma questão da simetria. O cara tem menos perna do que na parte de cima. Então esse cara tá descompensado. Tá, Ele mas não o pode cara ganhar tem do uma Ramon. assimetria no abdominal, no abdômen. Não entra no critério. Porra, mas é Porque eu muito não mais consigo- bonito um abdômen Tudo simétrico. bem, mas aí foda-se você o já cara tem não que comparar consegue. com dois caras que, né, que já não tem mais o que avaliar ali, meu irmão. Os dois estão igual. Aí sim, aí você pode começar a avaliar essas partes, que foi o que eu acho que deve ter acontecido com o caso do Ramon. Os dois estavam, tipo, impecáveis, não tinha mais o que avaliar. Vamos começar a olhar o bigode do Sebum é mais bonito que o do Ramon. Ok. Entendi. Aí não tem o que fazer. Mas não tem que ser a primeira coisa que você vai avaliar, entendeu? Uhum. Eu ia falar alguma coisa, esqueci. Acho que eu atravessei. Não, era sobre... Eu acho que tu podia contar um pouco como é que foi o campeonato, como é que foi essa tua preparação, como é que é tá lá e tal, assim, o bastidor do... Sim. Cara, a preparação em si, ela fica muito mais difícil uma vez que você compete a primeira vez. Então, se você na temporada, né? Digamos, você tem a primeira competição e aí você só vai competir de novo daqui a um mês. Meu irmão, aquilo ali parece eterno. Tipo, não passa, porque você já chegou num pico onde você... de estresse, de tudo, da primeira vez, e você tem que continuar fazendo dieta por mais um mês. Tipo, quando você acha que já acabou, ainda continua, entendeu? Uhum. Então, essa parte foi realmente muito difícil. E aí, saber que eu tinha que melhorar muito para poder fazer uma classificação melhor também fez com que eu me exigisse demais, no momento mais crítico. O que é o mais difícil, assim, é passar fome? Acho que foi aquilo que eu te falei de conciliar você estar morrendo de fome com continuar tendo que treinar extremamente pesado e intenso. Porque se você for deixar seu treino medíocre, dá. Você consegue levar numa boa, passando fome e fazendo... Mas aí você sabe que você não vai chegar numa versão boa. Você vai começar a perder massa muscular, principalmente daqueles grupos musculares que você tem uma maior dificuldade em desenvolver. Uhum. Começa A miar. Mas aí, qual que é a parada mental? É mental, 100%. Tipo, na hora do treino ali é realmente esquecer de tudo e focar nas suas marcas, naquilo que você tem que melhorar, naquele exercício que você tem que superar, que você tem que pelo menos manter. Chega um momento que você já não consegue superar, né? Você começa a manter e já, tipo, dando a vida, assim. Mas aí um pré-treinozão na veia e... Ajuda. Tu vai com um treinador... Não. Nessa preparação eu tive uma ajuda de um preparador gringo, que ele é um pesquisador que eu sempre acompanhei o trabalho dele e falei, cara, eu quero que você me ajude nessa preparação. Ele me ajudou. Mas na hora do treino ali, como ele tava nos Estados Unidos ou na Espanha, era tipo eu, assim. Mas por que tu faz isso? A maioria da galera não faz isso. A maioria vai com um treinador. É mais A maioria ou fácil. vai com um treinador ou vai com algum atleta de treino. Algum atleta parceiro de treino. assim, né? Um parceiro de treino. Cara, no meu caso, eu foco muito naquilo que eu te falei. Às vezes, quando você tá com um parceiro de treino, é bom pra ser resenha, tipo, ele te ajuda ali. Mas na questão do treinamento, eu sei que se ele, por exemplo, me ajudar na última repetição, ele tá me ajudando, mas não é o Jaime que tá levantando aquele peso. Então, não adianta. Tipo, eu tenho que superar eu mesmo através da minha mas força. pra te levar pra lá, assim, tipo, sei lá, tipo, cara, vamos lá, pá, próximo exercício, vamos mais um pouco. Até seria bom. No meu caso é que junta isso com o fato de que eu moro na Espanha e os meus amigos lá são todos uns cachaceiros que não gostam de treinar e também moram longe e não daria para fazer. Mas tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque às vezes um parceiro de treino é bom, é bacana, mas se o cara tá te ajudando nas últimas repetições, sempre, ou aquela ideia de mais 5, isso primeiro que a gente já sabe que não traz resultado. Esses treinos muito malucos e muito intensos, para eles poderem ser eficientes, você teria que manter esse mesmo treino na sessão seguinte, e você não vai fazer isso. Você vai com o brother, um dia vocês vão se arrebentar de treinar, a próxima vez que vocês vão treinar esse grupo muscular, talvez você vai com outro brother, ou você vai sozinho e já não pega essa mesma carga, e é isso que faz as pessoas não terem resultados sólidos também, né? São treinos muito aleatórios,
que é essa diferença da corrida que a gente estava conversando. O cara, quando corre, ele melhora muito rápido porque ele faz uma métrica daquilo muito boa do que ele está fazendo. Na musculação, não. A musculação acaba sendo muito subjetiva, então muito aleatória. E os resultados também ficam muito aleatórios. Então o cara não consegue ver resultado bom por causa disso. Qual que tu diria que são os segredos, assim, pro cara ter resultado na musculação? Cara, pro cara ter resultado na musculação, eu acho que ele precisa ter uma adesão, uma aderência a um plano. E aí, independente da divisão de treino que seja, que as pessoas pegam muito, qual que é a divisão que você faz, mano? O cara vê um cara shapeado e fala, passa o treino aí. Como se o treino do cara fosse servir pra você. Você tem que buscar um treino que são 3 vezes por semana que você vai na academia, ok. Mas que você vai fazer aqueles mesmos 3 treinos com vontade, com gana e com intensidade. Então, encontrar uma forma uma estrutura de treino que se adapte à sua rotina e que você possa fazer bem. Aí, a partir disso, eu vou passar o ABC, hein, pessoal? Anotem aí. Você vai escolher de 15 a 25 exercícios que você gosta de fazer e vai distribuir nesses 3, 4, 5 dias que você vai pra academia. Então, você vai pegar esses exercícios que tem lá, que você gosta de fazer e vai... supino, costas, não sei o que. Você distribui de uma forma que fique interessante nesses 4 dias para você poder ter uma boa recuperação, né? Beleza, você fez isso, aí você vai começar a colocar o volume de treino, que é a quantidade de séries que você vai fazer para cada padrão de movimento, para cada grupo muscular, né? Então, por exemplo, peitoral vai ter ali, sei lá, vou começar com 12 séries entre todos os exercícios que eu escolhi. Costas vão ter 15 séries. Glúteo, perna, quadríceps posterior e glúteo, panturrilha, no total vão ter, sei lá, 18 séries. Você vai fazer tudo isso, você vai distribuir para esses exercícios. E aí você vai, principalmente, começar a anotar tudo que você faz e manter esse treino pelo máximo período possível enquanto você estiver progredindo. E você vai avaliar se com esse volume de treino que você está fazendo, você consegue progredir, você consegue melhorar suas marcas, você consegue se recuperar. Na verdade, para você poder progredir, você vai estar tendo que se recuperar. Então, se você está ficando muito arrebentado, muito dolorido entre uma sessão e outra, você não consegue melhorar as suas marcas, não consegue colocar mais repetição ou mais carga, né, para esse mesmo número de repetições, é sinal que seu volume de treino pode estar muito alto. Então, você vai jogando com isso. Como é que tu determina as séries ali? Então, as séries... É sempre em torno do quê? As séries a gente sempre coloca entre 8 a 20 e poucas séries para cada grupo muscular. Começa daí. Eu sempre gosto de começar de menos para mais, porque você tem margem. A galera quer sempre fazer mais. Hoje em dia, na academia, um grande problema e um erro das pessoas é fazer muito mais do que elas precisam. Então, elas acabam fazendo um volume de treino, de séries, que é muito maior do que ela é capaz de se recuperar, e ela não consegue colocar intensidade, ela não consegue colocar carga, não consegue colocar carga com boa técnica suficiente, porque o cara tá fazendo muita coisa, pô. Então ele não consegue focar. O cara até perde shape treinando demais. Ele tá fazendo ali só por fazer, ele tá cumprindo com o treino, né? Ele olha ali e fala, pô, agora o personal mandou 4 séries de 15 no supino na máquina, ele vai lá e faz, termina de boa, vai pra outra, termina de boa. Então, realmente, isso não traz resultado, né? Então... A falha é necessária? A falha, ela não é necessária, mas ela vai ser algo presente na sua vida, na academia, quando você tentar superar suas marcas. Então, você não deve buscar a falha. Você deve buscar o progresso, e aí a falha vai vir por consequência. Então, é impossível você tentar melhorar o seu supino reto, por exemplo, Fermento, se você não chegar na falha em certo momento. Então, se o seu recorde, por exemplo, é 40 quilos para 8 repetições, e você está tentando melhorar isso, uma hora, quando você tentar com 41, 42,5, é normal que você vai chegar até a falha, por exemplo, fazendo 9 repetições, mas você já superou as 8 que você fazia. Então, isso é progresso. Isso é o que vai te trazer resultado. O importante é sempre estar evoluindo. Só que para evoluir, o que a galera não faz é monitorar. Monitorar, exato. Então, tipo, ter um diário de treino. Um diário de treino. O diário de treino seria para anotar quantas repetições, quanto peso. Exato. E tu tentar sempre ou manter ou progredir. Exato. Exatamente. Sempre. E aí você vai me falar, como muita gente fala, pô, Jair, mas isso é infinito. Aliás, isso é finito, é impossível progredir infinitamente no supino. Realmente é. Só que, se as pessoas progredissem até chegar nesse teto, que vai acontecer uma hora, você já estaria muito mais satisfeito com o seu físico e você já estaria de boa. Então, isso de manter o shape, normalmente você mantém justamente quando você consegue colocar de forma constante a mesma intensidade. Então, você não vai ver, por exemplo, um cara que ele estancou nos 50 quilos de cada lado no supino, 60 quilos de cada lado, que já é uma carga legal. Alta. Por mais que esse cara não continue evoluindo constantemente, você vai ver que o peitoral do cara é
bastante desenvolvido e ok, ele tá de boa. Sim, sabe? já tá num... É. E daí mesmo se ele continuar mantendo, às vezes continua melhorando ainda. Pode ser que sim. E aí, se ele é atleta, ele vai buscar outras formas de conseguir, né, continuar evoluindo aí. Tá, e quando a gente joga pra um hormonizado, qual é a diferença nos aspectos de treinamento? Só pra gente entender. Num usuário de hormônios Essa é muito polêmica no meio técnico da musculação, porque eu sou um cara que eu sempre falei que se um usuário tá fazendo o mesmo treino, aliás, por exemplo, um usuário tá fazendo o mesmo treino de um natural, um dos dois pode estar fazendo algo muito errado, né? E isso acontece, assim, a gente não tem nenhum embasamento científico que eu possa te falar, Fermento, o treinamento tem que ser diferente, como eu também não posso falar que o treinamento é igual, que é a mesma coisa, que é o que muitos tentam empurrar a goela abaixo. Uhum. Como eles viram que eu vim com essa narrativa de tentar mostrar para os naturais que eles não podem fazer um volume exorbitante como eles vinham fazendo, copiando o treino de Ramon Dino, de Chris Bumstead, que isso não ia funcionar para eles. Aí eles vieram com essa narrativa de que eu estava tentando vender mentoria e curso para natural, mentindo que o natural tem que fazer algo diferente. Uhum. A minha ideia não é essa. A minha ideia é mostrar que hoje o embasamento científico que a gente tem é feito com naturais e em naturais e não em usuários. E que usuários eles ao longo do tempo vêm tido resultados muito bons fazendo algo muito diferente do que a ciência mostra como algo ideôneo, como algo ótimo. Então, esse é o ponto. A gente não sabe, não tem como eu te falar, por exemplo, se o Chris Bumstead, qual é o treino que vai ser mais interessante para ele, porque o cara tá tomando uma tonelada de esteroide que nenhum estudo avaliou isso ainda. Uhum. Então, nenhum estudo avaliou qual que é a capacidade de recuperação de um indivíduo que toma 5 gramas de esteroide, que toma 10 gramas, que toma 2 gramas. Eu já ouvi falar de maluco que treinava 3 vezes no dia, 2 vezes. Tem. Tipo, que o cara treina, dorme, come, Tem. acorda, treina de novo. Tem. Aí você vai falar, pô, mas se ele treinasse então como um natural treino, ele teria muito mais resultado. Não sei, não dá pra saber. Porque o cara é o Mr. Olímpia treinando dessa forma. E tem atletas que usam esteroides que tentam treinar com uma pegada um pouco mais natural, com embasamento científico que é feito em natural, que o que seria isso? É o cara treinar, em primeiro lugar, visando a tensão mecânica, que é a única via que a gente sabe que promove hipertrofia, não é o dano muscular, né? É o que eu falei no último podcast, mas é sempre bom repetir, que o que promove a hipertrofia é a tensão mecânica, não é você machucar o seu músculo para ele crescer de novo. Isso ocorre como consequência, mas não é isso que vai fazer a sua massa muscular crescer, né? Essa sinalização, essa tensão que acontece em cima do músculo, é por isso que a gente busca a sobrecarga progressiva, que é melhorar marcas. Não é porque, eu tô fazendo com mais quilos no supino, é por conta disso, magicamente eu vou crescer mais. Não, é porque você está mantendo o nível de tensão mecânica constante, você está confirmando que você consegue manter ele cada vez mais alto, né? Altos graus de tensão mecânica. É isso que vai deixar você mais forte. É um resultado que vem em uma adaptação do nosso corpo. Então, o treinamento natural é isso, é visar a tensão mecânica, visar a sobrecarga progressiva, usar o volume de treino não como algo que, eu treino mais, vou mais dias na academia, então eu vou ser maior. Não, pro natural não funciona isso, porque quando você está treinando, você está se destruindo para depois se construir. Uhum. Um atleta que usa esteroide anabolizante, às vezes ele tá em níveis de síntese de proteína tão alta e uma recuperação tão otimizada, tudo ali fluindo, níveis de força, que ele consegue fazer essas maluquices, de fazer, 100 séries por semana e 2 vezes na academia no dia, treinar 7 vezes por semana e ainda assim ter resultado. Então não tem como a gente falar, o treinamento para natural e o treinamento para hormonizado, ele pode ser igual, ele pode ser diferente. A ciência não nos demonstra isso ainda, mas a parte empírica do que a gente avalia é que se você pegar o cume, que seria o Chris Bumstead do fisiculturismo com doping, e o cume do fisiculturismo natural, que seria um Babacar, que é um atleta natural, vocês vão ver que o treinamento deles não é similar. Uhum. E aí, dentre esses vários campeões, existem alguns que vão treinar de forma similar e vão ter resultado? Existe, mas é a exceção, não é a regra. Uhum. Né? Então, é por isso que eu sempre vim com essa ideia de que um natural ele não pode copiar e não deve fazer o que a gente comumente vê usuários fazendo. Pra mim faz total sentido, né? Mas a gente vê PhD, eu tenho vários PhDs de musculação que batem de frente comigo falando que eu só quero vender curso, sendo que eles mesmos são cientistas e eles não podem comprovar o que eles estão falando. Porque não tem estudo. Mas, infelizmente, a gente tem a musculação aqui no Brasil está atrelada ao uso de esteroides anabolizantes e muitos desses PhDs mais famosos são caras que não só usam, como a vida inteira cresceram nesse nicho, nesse meio, onde é meio que no pain, no gain, é meio que subjetivo, você avalia muito aspectos da musculação como
o exercício que vai ter uma angulação melhor, como a gente vai ativar mais a porção do glúteo para a mulher desenvolver o glúteo, para wellness, e a gente não avalia coisas básicas da musculação, como, por exemplo, essa parte da onde vem a hipertrofia, qual que é a importância do volume de treino, como eu vou usar a frequência de treino, que é a quantidade de dias que você treina, a quantidade de dias que você treina cada muscular para otimizar a intensidade. Pô, mas na intensidade, são 3 variáveis, né? Intensidade, volume e frequência. Na intensidade está justamente o aspecto que dá hipertrofia, que é a tensão mecânica. Então, como é que eu vou deixar a intensidade de lado para focar na ativação do glúteo médio da mulher? A musculação no Brasil, a vida inteira girou muito em torno disso. O pico do bíceps, aquele cara... O detalhe, assim. O detalhe, e não focando... Por quê? Porque, na verdade, o básico, para quem usa muito esteroide anabolizante, ele perde a importância, né? Porque você consegue suprir isso e ainda assim ter resultados ok's, não os melhores que você poderia, com certeza, colher. Mas aí você começa já a olhar outras coisas, como, como crescer a cabeça lateral do bíceps, não sei o quê. Então... E quando a gente vê essa banalização do uso de esteroides que, cara, no Brasil é uma loucura. Como que é isso comparado com outros países, assim? Tu que tá lá na Europa ou tu viajou para os Estados Unidos e tal, assim... Como que é isso nos outros países? É também assim? Cara, acontece, não tanto quanto aqui acontece. É muito mais mascarado, acontece meio que por debaixo dos panos. E não existe médico prescrevendo esteroide anabolizante. Costuma ser normalmente pelo mercado negro. Normalmente vem de fora, vem muito da América do Sul, Colômbia, México. Mas não é incentivado, né? Se você não tem, por exemplo, sei lá... Tipo, aqui é meio que mainstream, assim. Tipo, o normal é usar. Cara, eu venho aqui às vezes eu falo, pô, cara, meu trampo tá fazendo efeito, eu tô ficando feliz. Aí eu venho aqui pro Brasil, principalmente Santa Catarina, ali, Balneário, eu falo, meu Deus do céu, ainda falta muita coisa, falta muita... Porque, Fermento, é muita gente fazendo sem saber o real motivo do porquê estão fazendo, ou achando que é a única opção, ou então gente sendo enganada por, teoricamente, profissionais que deveriam saber sobre o tema. Você vê cartaz de cara... Tipo, eu tenho uma foto, eu tirei uma foto na frente do meu apartamento ali na Brava, tem um cartaz de um médico colocando ali bumbum, não sei o quê, reposição hormonal, faça seu agendamento, aumento de massa muscular, testosterona. Então, cara, a gente chegou num nível assim de banalização que é muito absurdo. Isso faz com que as pessoas achem que tá todo mundo usando. Isso, teoricamente, é proibido? É proibido. Cara, que doideira, velho. Só que eu acho que aí no Brasil a gente tem tantos problemas que a gente... É só mais um. Esse é só mais um e teoricamente é menos relevante, né? Mas as pessoas não percebem que é muito relevante porque tem muita gente se ferrando feio por conta disso, e aí envolve toda a família. Pô, vira e mexe, aparece gente morrendo, fisiculturista morrendo. E mais do que isso, né? Às vezes se envolvendo com questões que qualquer compra de produtos ilegais envolve, né? O cara fica devendo pro crime, o cara vai comprar em um lugar ilegal e aí, enfim, dá ruim, enfim. Às vezes o produto é ruim também, o cara se ruim. fode por causa disso. Muito problema. Cara, e quando a gente fala de dieta, velho, tem alguma diferença na dieta do natural e do hormonizado? E também se é necessário fazer bulking, né? Comer e ganhar um pouco de gordura para poder ganhar massa, ou se tem algum jeito de não fazer isso, sei lá. Cara, isso foi uma parada que eu sempre percebi na prática e hoje eu fico feliz que a gente tem embasamento corroborando para esse pensamento que eu sempre tive, de que você não precisa fazer um bulking sujo, como sempre nos venderam, que você precisa comer muito. Hora de crescer, meu irmão. É hambúrguer, é macarrão, é arroz pra caramba. Tem um estado ótimo, que normalmente ele é um pouquinho acima da sua manutenção, que faz com que você consiga continuar treinando bem, né? Que é o que vai te trazer resultado. E ele é muito mais interessante para ganho de massa muscular do que quando o seu percentual de gordura sobe muito. Quando o seu percentual de gordura sobe muito, tem vários aspectos que, enfim, não é a minha área de especialização, não vou saber explicar no detalhe, mas faz com que fique contraprodutivo você ganhar massa muscular. Então não é interessante você ficar gordinho para depois tentar secar. Fora que é isso, né? Você fica gordinho, quanto mais banha você ganha, mais tempo você vai perder para perder essa banha e ficar com shape legal de novo. Né? Quando tu faz esse bulking, tu costuma jogar quantas calorias acima, assim? Normalmente eu coloco... É que a gente tem que falar em porcentagem, né? Pra não ficar algo muito específico pra mim. Mas... Até porque varia com a basal. É, no caso. claro, varia. E com o teu volume de treino e tal. Exatamente. Mas, se não me engano, eu coloco ali
5% a mais do que seria a minha basal e eu avalio, né? Pode colocar até menos, pode colocar, enfim... Cara, é bem pouco. 2,5... Porque você tem que começar a avaliar o quê? Primeira coisa, você coloca se as suas marcas têm melhorando, se com isso... Porque, obviamente, quando você tá num déficit calórico, foi o que eu te falei, você não consegue melhorar a marca, não consegue treinar bem. Você tá ali cumprindo e tentando manter o máximo que você pode. Quando você começa a comer, você tem mais energia, mais disposição, mais força. Então, você tem que avaliar isso e aí você começa a avaliar se você tá tendo ganho de balança, né? Se o seu peso tá aumentando. Uhum. Se você coloca muita comida, você tá ganhando um peso que não é de qualidade, que é realmente... Você tá ganhando retenção, gordura. Então, não vai fazer sentido porque depois você vai custar a perder. E se você fizer algo muito agressivo para tentar perder gordura mais rápido, o que você vai fazer é prejudicar a sua capacidade de treinar bem, com intensidade. Então, você vai perder massa muscular e aí você vai voltar elas por elas. Uhum. O que eu sempre falo, que isso é muito interessante, é que quando você tá no bulking, quando você tá tentando ganhar massa muscular, não adianta nada o seu peso na balança aumentar se as suas marcas treinando também não aumentam. Uhum. Então, Senão tu tá só engordando. se você terminou o booking passado fazendo 40 quilos no supino para 10 repetições, e aí nesse booking você ganhou 15 quilos, e no outro você tinha ganhado 12, 10, mas você continua fazendo 40 quilos para 10 repetições, meu irmão, a chance do seu peitoral ter melhorado é mínima, né? Falando aqui, dando o exemplo da supino, né? Mas falando em todos os exercícios, por exemplo, que envolvem. Então, essa questão dessa objetividade e não ter tanta coisa subjetiva é o que vai determinar se você vai ter bons resultados ou não. Mas aí quando a gente vai para um hormonizado, a métrica é um pouco diferente. Esse cara pode crescer seco, acontece fenômenos assim. Cara, eu recebi uma pergunta ontem falando assim, você teria usuário de esteroides na sua consultoria? E minha resposta foi não, justamente por isso. Porque você passa a não saber qual variável tá fazendo o resultado X. Você entende? Então, Qualquer coisa vai funcionar. não é que... Sim, vai funcionar, com certeza vai te ajudar a funcionar mesmo que de uma forma subótima, mas você não vai estar sabendo se é porque você melhorou o treino ou se aquela mudança que você fez no treino foi o que deu resultado ou foi porque você passou a colocar Durateston e Deca numa dose maior do que você vinha usando antes ou... cara, são variáveis que mudam muito, assim, que alteram toda a equação do game. Uhum. O que mais me deixa indignado de tudo é aquele estudo lá, a gente falou da outra vez, que é... O de Bachin, Léo, de 1996, não é? Eu não lembro. Os caras que não usaram... Isso. Os caras que usaram, aliás, sem treinar, tiveram resultados melhores do que... O cara que toma hormônio sem treinar tem mais ganho de massa muscular do que o cara que não toma hormônio e treina, velho. Vai tomar no cu, né, cara? Isso é desanimador, mas é o que eu falo, cara. Não se apeguem só a parte bonitinha do esteroide, porque a parte feia é muito mais feia. E é ela que normalmente vai ficar. Esses efeitos que vão ser irreversíveis, né? Cara, deixa um recado aí pra juventude brasileira aí que tá em busca de shape ou qualquer outra coisa. Bom, rapaziada, primeiro é isso. Eu acho que se você gosta de treinar, você tem que gostar do processo. Não adianta nada você visar só o resultado. Isso não só na musculação, como qualquer área da sua vida. Eu acho que você tem que aprender o mínimo. Tente aprender um pouquinho, já que você quer ter resultados. Uma coisa é você fazer musculação porque você gosta de trocar ideia com seu brother ali na academia e você não tá nem aí pra ter resultado. Mas se realmente você quer ter resultado através da musculação, você vai ter que aprender o básico, assim como você tem que aprender o básico sobre uma parte ali de investimentos, caso você queira investir sua grana. Musculação é a mesma coisa. Então, tira um pouco a subjetividade do seu treino, passe a ter um treino um pouquinho mais objetivo, tenha um diário de treino, anote o que você está fazendo, saiba que é isso que vai te trazer resultados, nenhum esteroide anabolizante vai suprir isso, nenhum resultado que você não teve de forma natural você consegue manter a partir do momento que você usa esteroides anabolizantes, a não ser que você continue usando e tenha todos os malefícios que ele com certeza vai te dar, já que são drogas que não foram feitas para isso. E caso você queira ser um atleta, além de uma pessoa que só treina musculação, saiba que hoje nós já temos a WNBF no Brasil, a gente fez o primeiro evento agora em novembro, foi um sucesso, 150 atletas, a gente profissionalizou 7 atletas no nosso evento. Esse ano a gente vai fazer de novo em São Paulo, a gente fez ali no Clube Pinheiros esse ano, vamos ver se a gente vai repetir ali de novo. E é isso, rapaziada. E pra quem quiser treinar contigo lá, tu tem uma consultoria, alguma coisa assim? Eu tenho uma consultoria que a gente sempre abre vagas todos os meses, de acordo com o que a gente consegue manter de qualidade, né? Porque a ideia da consultoria não é deixar ela aberta, é simplesmente ter pessoas ali que realmente querem ter resultado para que a gente possa cuidar de uma forma mais individual, que é o De La Madrid Team. E também tenho a Escola dos Naturais, que aí sim é uma plataforma de ensino que eu falo sobre tudo isso que a gente conversou aqui,
porém de uma forma um pouco mais detalhada para que a pessoa possa terminar e ter o melhor treino possível em mãos, né? E a galera tem bastante resultado, sim? Tem, mudança muito grande, assim. O que eu recebo de feedback é irado, assim. E às vezes acontece do cara passar a treinar menos. É isso. A minha copy, né, que no começo eu odiava, porque eu nunca fui nunca fui do marketing, mas enfim, hoje em dia eu percebo a importância. Se você quer vender, não adianta, né? A minha copy é treino preguiçoso. Porque é isso, porque você treina muito menos do que você está acostumado, né? Às vezes a pessoa treina 6 vezes por semana, ela passa a treinar 3, 4, com um volume menor de séries, mas ela passa a fazer as coisas bem, com uma boa escolha de exercícios, enfim, intensidade, né? E ela passa a ter mais resultados ainda. E Pô, que isso da hora. É da hora. Irmão, obrigado demais por ter vindo aqui compartilhar o conhecimento. Você é sempre bem-vindo. E agora a gente vai mandar um treinão Isso, de agora pernas, velho. Nossa, já é perninha, nem me fala. Tamo junto demais, Vamos irmão. pra cima, Obrigado, valeu. velho. Valeu. Tamo Valeu. junto.